Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esta foi a mensagem do judeu Mardoqueu que aplacou o coração da rainha Ester. É certo de que nenhuma divindade apareceu no seu quarto, nenhum profeta com as orientações exatas do que se fazer, mas a sua fé, sua devoção e piedade lançaram com toda certeza para os propósitos de Deus. Quando somos questionadas dentro da nossa própria vocação, somos acordadas para o propósito real pelo qual nascemos, para os motivos que Deus nos fez chegar a determinados lugares e a oportunidade de alcançar alguns corações. Na verdade, não vemos nada além daquilo que foi preparado somente por Deus. É libertador ter consciência a respeito da pergunta que sonda nossos pensamentos: para que você nasceu? Ester, quando questionada por Mardoqueu, a fez refletir sobre a omissão dentro da sua missão e sobre uma tomada de atitude dentro da sua vocação. Por fé e consciência, ela alcançou a resposta a respeito do perigo de se calar e o risco por agir e a vitória que alcançaria. Seu silêncio não salvaria o seu povo e nem somente a sua vida. Mardoqueu está induzindo Ester a pensar em todo o real propósito para tal posição de rainha. Em outras palavras, Mardoqueu disse a ela: foi pela mão de Deus que te elevou a este grau de glória e poder. Exigirá isso de ti. Se tu falhares naquilo que claramente te cabe fazer, morreremos. É claro que há muita força nessas últimas palavras de Mordecai. A ascensão de Ester tinha sido tão maravilhosa que só podia ver nela a mão de Deus. E se fosse assim, havia claramente um objetivo muito especial em vista, pela qual devia ter zelo ansioso em trabalhar. Então ele acredita que sua Ester, a sua Hadassah, veio ao reino por indicação de Deus, para fazer a obra de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. E essas convicções o mantêm calmo e agitam a sua fé. As circunstâncias não impõem deveres, mas podem trazer um peso especial de obrigação sobre nós para cumpri-los. Os tempos não tornam os deveres, mas também tornam as coisas um dever especial, principalmente quando em tudo está envolvido a mão de Deus. Portanto, entenda sua missão e se coloque com todo o coração sobre ela. Em épocas anteriores, as mulheres como Débora e Jael foram transformadas em instrumentos para salvar a nação de Israel. Ester tem um lugar entre aquelas cujas memórias, depois de tantas gerações, ainda continuam perfumadas entre seus compatriotas. F. Bermeyer disse: prepare-se para o serviço de Deus. Seja fiel. Ele vai chamá-lo em qualquer lugar improvável, numa jossa de pastor ou na casa pobre de um artesão. Deus tem o seu instrumento preparado e apontado. A flecha, por enquanto, está oculta em sua aljava, coberta pela sua mão, mas no momento exato em que fizer o maior efeito, ele vai lançar ao ar. Assim foi Ester, uma flecha lançada em um tempo oportuno. Estando eu meditando sobre ser vocacionada por Deus, me deparei com esta seguinte frase de Cornélio Winter, que dizia assim: aquele que faz as estrelas parar tem seus ministros à sua disposição. Esta frase ardeu meu coração, e toda vez que me deparo com algum desafio ministerial e espiritual, me recordo novamente na veracidade que ela exprime, que diante de qualquer revés, a ordem de Deus é superior. A voz divina ensinará um espírito reflexivo. Este tomará o impulso para dar a sua vida por uma causa significante. Portanto, é o meu dever ouvi-lo e obedecer-lhe, ao certo de que não me faltará a sua providência e assistência para que possa cumprir a minha missão. Como disse Charles Spurgeon, eu só posso levantar a vela, mas é Deus quem faz soprar o vento.
Os meus esforços devem ser aplicados sobre o que é possível, pois o extraordinário quem fará é Deus. O Senhor trata gentilmente a nossa fraqueza consciente. Quando dizemos, não posso, eu não sou capacitada para isso, Ele então responde, eu estarei com você, não temas, porque nada é impossível para a sua onipotência. Quando eu leio e medito na história de Esther, justamente é este fato que encontro em suas entrelinhas. Um Deus soberano que controla as constelações, chamando-as pelo seu nome, tendo também à sua disposição uma jovem judia chamada Esther e um homem judeu chamado Mardoqueu. Lembrando também que ele tem nas suas mãos o coração do rei Assuero, pois em Provérbios capítulo 21, versículo 1 está escrito: o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Desse modo entendemos que é o Senhor que acima dos muros e das belas cortinas do palácio de Suzã está pondo em ação seu plano perfeito. Ele é o invisível e o evidente. Você não vê, mas o percebe. Sobre a coragem de Esther, podemos aprender que, tendo em vista o nosso dever e pedido a Deus orientação e bênção, devemos passar sem medo com a nossa tarefa. Sem medo, mas com sabedoria. Sem medo e com prudência. Sem medo, mas de acordo com a luz que é nos dada. Esther fortaleceu a sua alma e confiança em Deus. Então usou seu próprio bom senso e julgamento, e foi igual à sua coragem. Ela sabia como esperar no tempo determinado por Deus. Vemos, portanto, a fé de Esther em ação com devoção e coragem, que influencia não apenas os seus compatriotas, como também as servas de um reinado pagão. Ela olha para Deus e não para o homem. Com uma valiosa resolução em seu coração, ela responde sim ao seu chamado, dizendo: se perecer, pereci. Pois a vida da mulher cristã não é montada de coincidências, mas por um propósito celestial. O acesso ao trono não é para as orgulhosas e nem para as prepotentes. Estas jamais se renderão à majestade de Deus, pois através de Esther descobriremos que a maneira mais segura de chegar ao andar superior do palácio celestial ou de ultrapassar os obstáculos que se acumularam em nosso caminho é chegar ao fim desejado por meio do cetro da graça, aquele que se estendeu na cruz do Calvário antes de qualquer meio superficial. Hebreus capítulo 4, versículo 16 está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como disse o pastor inglês Arthur Temple Pienson no seu sermão O Acesso ao Trono: se pudermos ter acesso ao Rei dos Reis e se pudermos enviar a nossa mensagem ao trono, do trono virá a resposta. Aleluia! Tenha temor ao entrar e não tenha pressa ao sair da sala de audiência, pois está escrito em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 e 4: não te apresses ao sair da presença do rei, e nem persista em coisa má, porque ele faz tudo o que lhe agrada, porque a palavra do rei é suprema, e quem lhe dirá que fazes? O Senhor Deus concedeu a Esther um lugar de honra, e em Cristo Jesus o Pai nos deu um lugar nas regiões celestiais, um poder gracioso e terrível. Nós o recebemos não para nossa própria glória, não para nos gabarmos de nosso domínio e nem da nossa capacidade, e sim para o louvor do seu santo nome. Amém.